E aí, galera dos oitavos anos, saudade de vocês. Estamos indo para a primeira semana do volume 2. Já estamos na segunda apostila do Estado. E nessa primeira semana, ele aborda uma das revoluções mais marcantes, talvez a mais famosa revolução da história da humanidade, que é a Revolução Francesa. Então, todas as atividades estão relacionadas à Revolução Francesa. Para ficar mais fácil para você resolver essas atividades, vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu no final do século XVIII, obviamente, né, não precisa secar gelo, mas foi uma Revolução Francesa, eu me nego a dizer aonde que ela aconteceu, porque o próprio nome já diz. E por que essa revolução marcou tanto a história, tanto da França quanto do mundo? Porque foi assim um movimento que não só lutou pelo fim dos governos autoritários, dos governos tiranos, ditatoriais, mas também propôs formas de governos democráticos, que na época eles nem usavam essa palavra democracia, era uma outra palavra, né? Um governo liberal. Eles eram considerados liberais. Quem era contra os reis autoritários, chamados reis absolutistas, era considerado um liberal. Então, os filósofos, pensadores, os cabeças, né, os que organizaram a Revolução Francesa, eram todos adeptos dessas ideias de ter um governo mais livre, mais democrático, que respeitasse a liberdade de expressão, a liberdade individual. Tanto que eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que depois a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, vai se inspirar para criar o que hoje nós temos, a chamada Declaração dos Direitos Humanos, aonde os princípios básicos são: todo ser humano é livre, tem o direito de escolher a sua crença, a sua ideologia política, a sua orientação sexual, enfim, nós temos o direito de falar o que pensamos, o que achamos, sem sermos perseguidos, punidos por causa disso, como acontecia na época dos reis absolutistas na França. Então, o objetivo maior da Revolução Francesa é colocar fim a esta forma tirânica de governo que eles tinham. Só que depois que eles conseguiram tirar o rei do poder, passou a haver um desentendimento entre eles, burgueses, porque foi a burguesia, né, a rica classe de comerciantes franceses que lutaram contra essa forma absolutista de governar os reis. Eles passaram depois a brigar entre eles próprios. Então a Revolução, a França virou uma verdadeira bagunça durante muitos anos. Então todas as atividades estão relacionadas a isso. A atividade número 1 tem uma charge onde aparece três pessoas, três homens, um carregando dois outros. E ele quer que você identifique qual desses homens representam o clero, que era a igreja, porque a igreja ela apoiava os reis absolutistas, então ela vivia cheia de privilégios. Quem era o segundo estado, porque a sociedade francesa ela era dividida assim, em vez de falar classe alta, classe média, classe baixa, eles falavam primeiro, segundo, terceiro estado. E quem era o primeiro estado? Era o clero, era a igreja, né? Cheio de prestígio, cheio de glória e de riqueza. O segundo estado era a nobreza, da qual estava incluso o rei e todas aquelas tradicionais famílias que herdaram títulos de nobreza lá da Idade Média. E o terceiro estado eram os burgueses, tanto os ricos quanto os medianos e os mais pobrinhos, e a grande massa de trabalhadores urbanos e rurais. Então, na imagem 1, você tem que dizer qual dos três homens representa o primeiro estado, qual que representa o segundo e qual que representa o terceiro estado. E do lado da imagem tem uma pirâmide, onde você vai escrever qual era a ordem correta da sociedade francesa na época da Revolução. Quem que vinha primeiro lá no topo da pirâmide? O primeiro estado?
quem que vinha logo em seguida, o segundo estado, é só colocar na ordem certinha. Muito bobinha essa questão. A segunda questão tem um cartaz que fala sobre, né, a luta dos franceses por um governo mais livre, mais democrático. E aí vem 5 perguntinhas, tá? Essas perguntinhas vocês vão encontrar no textinho, algumas delas, as respostas, vocês vão encontrar no textinho que está acima do cartaz, e outras vocês vão ter que olhar no cartaz e responder. São questões muito simples. A última perguntinha, ele pede para fazer uma relação entre as ideias iluministas e a Revolução Francesa. Lembrar que o iluminismo foi um movimento que defendia a liberdade, que defendia governos liberais. E foi inspirado nessas ideias iluministas que a burguesia e o povo francês se uniu e fez a Revolução Francesa a partir de 1789. Então, o ponto de ligação entre o iluminismo e a Revolução Francesa é as ideias liberais, certo? A terceira atividade tem ali alguns artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que foi criada, né, pelos franceses no final, lá no comecinho da Revolução Francesa. E aí, com base nos artigos dessa declaração, você vai respondendo as perguntas. É só ir olhando no artigo, no texto da declaração que os franceses criaram no final, no início da Revolução, foi por volta de 1790, 1791, que essa declaração ficou pronta. Ela defende de cabo a rabo, de ponta a ponta, os direitos à liberdade, o direito individual, certo? Então é só olhar no texto e responder. Não tem erro, muito fácil. E a quarta questão, ele pede para você ler um texto que fala sobre os jacobinos e os girondinos. Aqui merece uma atenção para o seguinte: durante a primeira fase da Revolução, quando o rei da França percebeu que a situação para ele não estava legal, que havia um movimento forte, que ele poderia ser derrubado, tirado do poder e até morto a qualquer momento, ele então começa a agir de uma maneira que ele conseguisse agradar de certa forma a burguesia, ao povo francês e assim se manter no poder. Então a primeira coisa que ele faz é permitir que se fizesse uma constituição, porque até então a França não tinha uma constituição. As leis eram as vontades do rei. Era preciso ter um código de leis que todos respeitassem, inclusive o rei. Então ocorre uma reunião, organizam-se os grupos políticos e eles passam a discutir as leis, e durante o processo de elaboração dessa Constituição, ou seja, desse Código de Leis, Constituição é um código de leis, surgem 2 grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam as camadas mais ricas da França, portanto, eles queriam o fim do poder absolutista, mas não defendiam muitas mudanças para melhorar a vida dos mais pobres. E os jacobinos já era um grupo mais radical, que defendia não só a queda do poder absolutista, mas uma grande mudança na sociedade francesa, com uma melhoria significativa na qualidade de vida da população mais pobre. E logo abaixo vem um quadro onde ele pede para você colocar algumas informações sobre os girondinos, sobre os jacobinos e sobre um grupo que surgiu no final da Revolução Francesa, os chamados pântanos, tá? Na qual eu coloquei um texto para vocês logo abaixo da atividade, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse grupo político e ter informações para preencher o quadro, tá ok? E sobre os girondinos jacobinos, para preencher as informações que eles estão pedindo no quadro, é só olhar no texto que está logo acima da imagem da atividade 4. Beleza? Tá fácil, não tem segredo. É ver o que ele está pedindo no quadro sobre os girondinos e os jacobinos e preencher, buscar as informações no texto e preencher o quadro. Não tem erro.
Beleza, meus amigos? Lembrando, a Revolução Francesa, ela durou 10 anos e vai acabar em 1799, quando um general, um militar, Napoleão Bonaparte, vai colocar fim à bagunça que virou a França durante a Revolução. Certo? Mas isso já é um outro assunto para uma outra aula. Um abraço e até a próxima semana.